O nosso estudo de hoje, para fechar nossa semana, do nosso estudo do livro Fonte Viva, nós vamos falar sobre discípulos. Na semana retrasada, já que na semana passada nós não tivemos estudos, nós falamos sobre os apóstolos, e aí nos colocamos, nos enquadramos nessa condição para analisarmos a grande responsabilidade que nós temos na divulgação do Espiritismo, já que nós assumimos essa responsabilidade de divulgarmos o Espiritismo através de estudos, ou mesmo através do nosso próprio exemplo, e aí vimos então a complexidade, principalmente do sacrifício, da exposição, do julgamento, a que somos expostos, a que somos submetidos. E aí então, como o Emmanuel fechou para nós aqui, ele sempre diz que, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. E quando nós falamos de apostolado, aqui nós entramos num comentário que normalmente nós fazemos aqui nos nossos encontros, falando daquela necessidade que todos nós temos de termos uma referência para seguir. E aí nós criamos aquela expressão chamada síndrome da ovelha, e que nós vivemos constantemente, vivemos a nossa existência inteira na condição de ovelhas sendo conduzidos por um pastor, ou sendo conduzido por pastores. Então nós perdemos a iniciativa, nós temos medo de tomar decisões, e aí então o Espiritismo começa a mostrar que todos nós, absorvendo o conhecimento, compreendendo a profundidade, a importância desses ensinamentos, nós saímos da condição de ovelhas e nos tornamos também pastores. Pastores inicialmente de nós mesmos, pela iniciativa, pela liberdade que nós conquistamos. Depois nós conseguimos também influenciar as pessoas à nossa volta por aquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós tivemos hoje, por exemplo, ontem na verdade, a triste notícia da desencarnação do Paulo Goulart, um ator que tem grande representatividade aqui no Brasil, mas principalmente para nós do meio espírita, que o temos como uma referência de trabalho, de estudos e tudo mais. Ele e a família dele são espíritas há muito tempo. Anicete Bruno, presidente de Centro Espírita, ele ator, atuando em 2 filmes do Chico Xavier e Nosso Lar. Então mostrava isso no seu cotidiano e na sua própria relação pessoal, profissional, a conduta sustentada exatamente por esses princípios tão elevados que o Espiritismo traz para todos nós. E isso o torna, ainda que a revelia de sua vontade, de não ter a pretensão de ser assim, ele acaba se tornando um apóstolo, divulgando a doutrina espírita através da sua vivência, através do seu dia a dia, sendo submetido, como nós falamos no início, ao julgamento, à crítica, à perseguição, pela sua opção de vida, pela forma como vive. E nós, de certa forma, quando temos essa compreensão, nós também agimos como apóstolos, não na dimensão de espíritos tão elevados que estiveram entre nós aqui no mundo e que fizeram parte da história do nosso planeta, mas nós fazemos ali o nosso apostolado dentro daquele pequeno universo onde nós vivemos. Isso é importante. Agora nós vamos entrar nesse nosso estudo de hoje, falar sobre discípulos, porque o apóstolo é aquele que é o professor, o discípulo é aquele que é o aluno. E aí então a gente vai agora começar a analisar a nossa condição de aluno, principalmente observando o grande mestre que nós temos, que é Jesus, e que trouxe o seu ensinamento. No item, então, o texto que nós vamos estudar hoje é o número 58, discípulos, a Regina colocou aí na área de texto para quem quiser acessar online essa passagem. E aí então, Emmanuel separa para nós aqui uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 27. Aliás, quando se fala no Evangelho de Lucas, eu me lembro desde criança que esse era o evangelho que eu mais gostava, porque era onde contava mais histórias, onde tinha mais parábolas. Então eu me lembro que desde criança, quando eu ia abrir alguma coisa da Bíblia para poder fazer a leitura, eu já ia direto no Evangelho de Lucas, que era o mais fácil para compreender.
E aí então Emmanuel separa para nós aqui nesse evangelho e diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E então Jesus, exatamente falando daqueles que seriam os estudantes, os alunos dos princípios novos que ele então traria para o nosso mundo. Mas para isso ele já previa que aquele que não levar a sua cruz, ou seja, aquele que não assumir as suas provas, não assumir as suas cargas de experiências, das mais difíceis que sejam. E quando se fala, quando aquele que não levar a sua cruz, ele começa falando a princípio de resignação, de coragem, de perseverança. Porque aquele que não quer levar a sua cruz é aquele que se rebela, é aquele que se revolta, é aquele que vive a vida inconsequentemente sem ter compreensão da importância da sua existência aqui nesse nosso mundo. Porque todos nós, quando fazemos a nossa programação reencarnatória, quando nós nos preparamos para uma vida no mundo terreno, nós temos compromissos. Compromissos sérios, compromissos complicados, compromissos que trazem consequências bastante graves para a nossa existência, né, para a nossa linha existencial. E só que quando nós aqui estamos, nós sempre acreditamos que o mundo serve para nós como simplesmente um mundo de diversões, um parque onde nós podemos simplesmente viver a nossa vida inconsequentemente. A doutrina nos coloca com os pés no chão, chamando a atenção que nós estamos aqui para resolver problemas. E problemas que envolvem não só a nós mesmos, mas envolve também aqueles que estão à nossa volta e o mundo do qual nós participamos. E na resolução desses problemas, há a necessidade inicial do sacrifício dos nossos interesses pessoais. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu prefiro, daquilo que eu quero, para começar a pôr em prática ou trazer de uma forma mais relevante aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso. E aí então nós temos que carregar a nossa cruz. É nesse sentido que Jesus fala para todos nós. E aí então Emmanuel faz para nós as seguintes considerações. Os círculos cristãos, em todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura, consciente, é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quanto nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade, de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos divinos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros parecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Aqui a gente analisa agora cada uma dessas passagens. Quando Emmanuel fala para nós aqui no início que nos círculos cristãos de todos os matizes,
permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Quando se fala em cristão de todos os matizes, nós falamos de todos aqueles que seguem uma filosofia que se pauta nos ensinamentos do cristianismo. Nós temos nós espíritas, temos evangélicos, temos católicos, vai com Deus, até mais. Nós temos aqueles da Umbanda, que seguem os princípios de Jesus. Temos várias dessas filosofias que apresentam para nós os ensinamentos, mas ressaltam muito mais o nome de Jesus do que pensar naquilo que ele traz como ensinamento. Nós nos rotulamos como seguidores, nós afirmamos que Jesus nos salva pelo simples fato de nós o aceitarmos em nossas vidas. Então temos esses argumentos, temos essas expressões, essas frases que já viraram chavões dentro de cada religião. Quando nós pegamos na doutrina espírita Jesus, o nosso divino mestre, Jesus, o nosso professor maior, e começamos então a usar títulos, e falamos de Jesus para cá, e falamos de Jesus para lá, citamos as suas palavras, decoramos os seus escritos, né, os seus textos, né, os textos escritos sobre ele e tudo mais, mas na hora do testemunho mesmo, no exemplo do cotidiano, aí então a gente tem essa dificuldade de nos expressarmos. Porque exatamente, não adianta nós falarmos sobre se nós não nos comportamos como. É por isso que muitas vezes nós, quando falamos sobre aqueles que são ateus, que nós citamos no início, muitas pessoas não trazem nenhuma crença voltada para o mundo espiritual, mas as suas ações são voltadas, são pautadas inteiramente nos valores mais elevados, nos valores mais nobres. E aí então nós não vemos uma palavra sobre Jesus, uma palavra sobre nenhum livro religioso sendo expressa por essas pessoas, mas as suas condutas, né, aquilo que ele faz com suas mãos na assistência, aquilo que ele faz com suas mãos na condução da sua vivência no dia a dia, no cotidiano, envolvendo pessoas, envolvendo necessidades com que se depara, ali nós vemos então aquele que se expressa com maior fidelidade dentro dos ensinamentos cristãos. Então nós vemos que nós sempre nos apoiamos em rótulos, sempre nos apoiamos em palavras, em frases, mas as ações são muito diferentes. Hoje nós vemos uma briga bastante profunda, uma briga bastante séria entre escolas religiosas. Tudo bem, Gorúcio? Entre escolas religiosas, exatamente para que cada uma, né, demonstre a sua propriedade sobre esses ensinamentos. Então uma diz que nós somos os verdadeiros discípulos, outros são verdadeiros discípulos, e só o fato de entrarem em contradição, só o fato de entrarem em conflito já mostra a distância que estão dos verdadeiros princípios, dos verdadeiros ensinamentos. Então a gente lembra sempre que Jesus, ele deve ser representado por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós vivemos, não necessariamente por aquilo que nós falamos. A palavra, sem dúvida nenhuma, instrui, mas é o exemplo que arrasta. Então Jesus utilizava as suas palavras em todos os seus ensinamentos e todos os seus sermões, só que era através do dia a dia, era através das suas peregrinações, que ele mostrava exatamente a maneira como as pessoas deveriam se comportar. E é exatamente nessa passagem que nós encontramos, nesse versículo que nós utilizamos, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. E todos nós que abraçamos a doutrina espírita temos consciência plena de que o grande mestre é Jesus e que através dos nossos estudos nós seremos vistos como seus discípulos. E muito mais do que isso, Jesus dizia que nós seremos conhecidos por muitos nos amarmos. Só que aí no dia a dia a gente começa então a ter dificuldade para poder representar isso, para poder demonstrar isso na prática. Porque nós temos personalidades diferentes, nós temos fragilidades afetivas, fragilidades emocionais, fragilidades de caráter, e que aí nós acabamos então esbarrando uns nos outros e mostrando, infelizmente, aquilo que nós temos de negativo e não aquilo que nós temos de valores.
Então, através dessa compreensão do que vem a ser os ensinamentos de Jesus e o exemplo que nós devemos seguir, nós começamos então a dar muito mais ênfase àquilo que nós temos de positivo. E como eu sempre falo para vocês, nós não podemos nos ver como adversários, nós devemos nos ver como companheiros. E por que nós temos essa dificuldade de nos vermos de um modo ou de outro? Exatamente porque existe em nós esse individualismo, onde cada um dá preferência por aquilo que quer, por aquilo que gosta, por aquilo que precisa, e se esquece, naturalmente, de observar aquilo que o outro também precisa e, através do sentimento de fraternidade, do sentimento de caridade, compartilhar aquilo que possui de valor para poder acolher aquele irmão, aquela pessoa próxima de nós que tem as suas necessidades. Quando nós falamos de pessoas próximas, de imediato, aquelas pessoas que precisam de caridade, aquelas pessoas que precisam de ajuda, a primeira coisa que nos vem à mente são aquelas pessoas de rua, que passam fome, que estão doentes e tudo mais. E nós nos esquecemos de olhar dentro de casa para aqueles que dividem conosco o mesmo espaço. Aquelas pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas que dividem conosco os espaços públicos, onde nós estamos a pé ou de carro, num transporte público, num estabelecimento comercial. E aí então nós pensamos, bom, eu vou me conduzir dessa forma. Eu quero realmente ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Vizinhos, todos, em qualquer ambiente onde a gente vá. Eu quero ser reconhecido por isso. Só que aí então a gente percebe que os outros não correspondem àquilo que nós pensamos. E é então que nós começamos a ceder. Já que ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Porque toda vez que eu faço alguma coisa assim, eu estou me sacrificando de alguma forma. Eu tenho que abrir mão da minha pressa, eu tenho que abrir mão do meu interesse, eu tenho que abrir mão da minha preferência, mas o outro não abre mão. Já que é assim, então, já que ninguém faz, então eu também não vou fazer. É aí então que nós nos afastamos desse princípio. Porque Jesus, dentro da sua vivência e de tudo aquilo que ele demonstrou para nós, ele fazia exatamente o contrário. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, apesar das críticas, apesar de tudo aquilo que apontam contra mim. Não é porque os outros não fazem que eu deixarei de fazer aquilo que eu devo fazer. Depois ele continua para nós aqui. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E aqui então vai falando sobre todas as esferas onde nós vivemos. Primeiro nós temos que fazer um trabalho profundo de transformação pessoal. Nós observamos o mundo à nossa volta, a gente fica preocupado, mas o mundo não está bom, o mundo passa por esses conflitos, o mundo é isso, o mundo é aquilo, as pessoas. Então nós vamos sempre generalizando tudo aquilo que acontece à nossa volta. Mas o primeiro trabalho, o primeiro estágio, aquilo que é o mais fundamental para todos nós, é aquilo que se encontra dentro dos nossos próprios domínios, que é aquilo que existe dentro de nós. Então, antes de me preocupar com aquilo que os outros fazem, ou aquilo que os outros deixam de fazer, eu preciso voltar os meus olhos para mim mesmo, para dentro de mim mesmo, e começar a me perguntar de que forma que eu posso me transformar, tendo como referência os ensinamentos que nós abraçamos. Vai com Deus, Isis. Então nós temos que voltar os nossos olhos e perguntar, bom, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo, o que eu posso fazer para mudar, para me transformar naquilo que eu realmente preciso. Porque diante de uma autoridade como Jesus, naturalmente nós vamos ter aquele comportamento irrepreensível. O silêncio na hora certa, a humildade para ouvir aquilo que precisa, a simplicidade nas nossas escolhas, a pureza nos nossos pensamentos. Mas quando nós saímos, nos afastamos dessa presença, e naturalmente nós falamos de uma forma figurada, exatamente porque nós nos colocamos nas nossas instituições religiosas, durante as nossas leituras, durante os nossos estudos. E aí então nós temos um comportamento, mas quando nós vamos para o mundo, aí então a nossa conduta se transforma. Aí aquilo que era humildade se transforma em arrogância. Aquilo que era simplicidade se transforma em ideias fúteis. Aquele nosso silêncio para poder aprender se torna exatamente naquele barulho para querer impor as nossas verdades, para impor as nossas ideias. Então há necessidade de nós termos uma coerência.
Se eu desejo realmente ser esse discípulo, há necessidade de eu me esforçar constantemente para que a minha vida seja pautada por ele, onde quer que eu esteja. E aí então, quando se fala sobre esses sacrifícios que nós comentamos há pouco, é exatamente ali. Renunciar a nós mesmos e pensarmos na grande missão que nós temos que fazer. Então, o primeiro estágio, trabalhar nós mesmos. Começar então a me educar dentro desses princípios. E a gente lembra que a educação só vem através da prática. Quando nós éramos crianças, a gente lembra que quantas vezes nós ouvimos as mesmas ladainhas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, daqueles que estavam próximos, moldando, né, o nosso caráter, né, trabalhando a nossa educação. E era sempre chamando a atenção: tira o pé do sofá, põe a toalha em cima de não sei da onde, fecha a geladeira, faz isso, sempre repetindo. E ouvindo de novo: já não te falei a mesma coisa, tem que falar 10 vezes a mesma coisa com você, talvez não 10, mas 50, 300 vezes. Isso porque a educação vem através dessa repetição. Se a nossa educação é moldada por essa insistência, o nosso caráter também é moldado através dessa insistência. Só que nesse caso é um trabalho feito individualmente. Sou eu que tenho que me promover aquela autovigilância. Sou eu que tenho que fazer por mim mesmo, começar a sondar: isso que eu estou fazendo não está certo, aquilo que eu deveria ter feito eu não fiz. E aí, então nós começamos a nos observar. E quando Jesus diz para nós: vigiai e orai, é exatamente um trabalho de autotransformação. Porque sem essa nossa autovigilância, nada vai acontecer. E as pessoas jamais vão nos transformar se nós não quisermos a nossa própria transformação. A Fernanda colocou: a história se repete, né? Super importante desfazer condicionamentos e esquemas, né? E principalmente porque o trabalho mais importante, né, como a Fernanda citou, o trabalho mais importante é nós quebrarmos todo aquele alicerce torto sobre o qual nós construímos a nossa vida, para começar a fazer um novo alicerce. Porque nós crescemos assim, a educação do nosso mundo fez com que nós fôssemos pessoas muitas vezes indiferentes, endurecidas, críticas, egoístas, porque o mundo é assim, nós não temos uma estrutura no nosso mundo, uma estrutura moral que possa nos moldar de uma condição mais elevada. O nosso mundo ainda não é assim. Então a gente vai automaticamente assumindo essa característica da nossa personalidade exatamente em função das circunstâncias. É instintivo que nós vamos nos comportando assim. Uma criança mal educada, ela se torna mal educada porque o ambiente não favorece a sua transformação. E a gente já traz essas dificuldades de caráter há muito tempo. As nossas existências anteriores eram assim. Se nós hoje temos falhas, se hoje nós temos dificuldades, é exatamente em função do constante exercício desse comportamento no nosso passado. Se antes eu era uma pessoa de bem, uma pessoa com valores elevados, hoje certamente eu manteria esse mesmo padrão, já que o espírito não retroage. Já que o espírito não retorna a uma condição inferior depois de ter se elevado nessa escala evolutiva. Então essa é a nossa transformação individual. Depois aqui fala para nós, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos. Aí nós falamos sobre aqueles que convivem conosco. A nossa família consanguínea, a nossa família fraterna no centro espírita, a nossa família fraterna no ambiente de trabalho, são aquelas pessoas que estão constantemente convivendo conosco. Aí então o meu comportamento já vai começar a influenciar o ambiente onde eu estou. E a gente lembra aquela frase de Madre Teresa, quando ela disse que nós devemos deixar o ambiente onde nós estivemos da melhor forma possível. Onde quer que a gente vá, a gente sempre tem que expressar em nossas ações, em nosso sorriso, a bondade de Deus. Seja em nossa casa, com os nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá. Exatamente porque nós somos, né, os representantes desses valores. Então, ainda que seja difícil para nós, que nós nos esforcemos, porque como a gente lembra sempre, o Espírito Verdade disse a Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Então nós não vamos encontrar ninguém puro por enquanto, a não ser os grandes missionários que estiveram entre nós. Mas como aqui não é um planeta de missionários, mas é um planeta de necessitados, nós sempre vamos ter dificuldades, mas é o esforço que vai demonstrar para nós a nossa grande conquista. O esforço para não fazer, o esforço para fazer, o tempo todo, nesse ambiente onde nós nos encontramos. E depois,
quando nós falamos o nosso comportamento para com a humanidade inteira. Aí entra em ação aqui a nossa conduta entre pessoas que nós não conhecemos. Naquelas pessoas que passam na televisão, aquelas pessoas que cruzam conosco na rua. Nós não fazemos ideia quem elas sejam, mas nós sabemos que elas estão conosco naquele mesmo ambiente. E o meu esforço deve fazer para que esse ambiente seja o mais positivo possível para mim e para quem quer que seja. Eu tenho essa responsabilidade, eu posso não conseguir fazer uma transformação do mundo. E certamente não vou conseguir fazer, pelo menos ainda nessa condição. Mas pelo menos naquele mundo que me rodeia, a minha conduta, a minha ação, já vai trazer para mim uma grande diferença. Me dá uma quinera de texto, pessoal, por favor. Pronto, voltando. Deu uma marquinha aqui no meu microfone, sem problemas. Então por isso a gente tem que lembrar sempre que a nossa luta, ela se dá em todas essas esferas. Aí a gente vai pensar assim, poxa, mas eu não sabia que era tão complicado abraçar uma filosofia espiritual, uma religião, uma crença, de uma forma tão verdadeira. Eu não imaginava que era tão complicado assim. Pois é, complicado. E a gente não vai conseguir fazer isso numa única etapa, a gente não vai conseguir fazer isso de uma única vez. Mas se cada vez nós conseguirmos nos elevarmos um degrau que seja, já vai ser o suficiente. Nós conversamos uma vez, quando nós falamos sobre as nossas conquistas, as nossas mudanças, e a gente pensa assim, né? Eu queria de uma hora para outra me tornar uma pessoa generosa, uma pessoa de bem, mas eu não vou conseguir. Isso porque eu imaginei que eu fosse dar saltos quilométricos na minha caminhada. Daqui eu ia parar do outro lado, depois do outro lado, e assim fosse pulando todos os obstáculos com toda a naturalidade. Eu sei que eu não posso fazer isso. Então eu começo a diminuir o espaço em que eu vou me transportar, em que eu vou me movimentar. Se eu não posso dar saltos quilométricos, eu posso dar saltos por metros. Aí eu vou dando um passo numa direção, um passo na outra, um passo na outra. Muitas vezes até mesmo esse passo por metros, que já seria uma grande conquista, para mim ainda é muito difícil, porque eu me encontro quase que ancorado naquela circunstância onde eu vivo. Eu não consigo me movimentar, eu estou tolhido pela minha família, estou tolhido por uma condição financeira, por uma condição de saúde, por qualquer coisa que seja. Então eu não consigo me movimentar com tanta agilidade assim. Então eu já começo a diminuir o espaço onde eu posso me movimentar. Em vez de me movimentar a metros, eu me movimento a centímetros. Já é alguma coisa. Ou, se não for possível em centímetros, que seja em milímetros. Então que a gente não crie grandes expectativas, mas que sempre fique registrado na nossa mente a importância de nós sempre nos movimentarmos em direção ao progresso, principalmente através dos nossos esforços. Porque muitas vezes a gente passa a nossa vida sem se esforçar para nada. A gente vive deixando a vida levar. A gente age de acordo com as nossas circunstâncias, com as circunstâncias que surgem. Se por acaso eu tiver algum estímulo, eu faço. Se eu não tiver estímulo nenhum, eu não faço. E assim a minha vida vai passando, sem eu produzir absolutamente nada. Porque para tudo que há produção, para tudo que nós vamos produzir, há a necessidade do esforço. O agricultor não consegue produzir nada se ele não se esforçar para limpar o terreno, para semear, para regar, para poder cuidar e depois para colher. Então a nossa vida, na verdade, ela é um constante plantio. Só que nós estamos, pelo fato de nós nos distrairmos e nos dispersarmos, a gente está deixando o terreno onde nós deveríamos ter uma grande plantação, criar aquele matagal. E nesse matagal nós temos ervas daninhas, nós temos insetos, nós temos animais peçonhentos, tem tudo. Então por isso a nossa vigilância sempre de limpar esse campo moral que todos nós somos proprietários, o nosso campo íntimo, e ficar sempre limpando, constantemente. Porque aí então nós vamos ter reflexos dentro de nós mesmos, no ambiente onde nós estamos e contribuindo para um mundo melhor. E quando falo em contribuir para um mundo melhor, parece um chavão, algo meio fora de moda, né? Algo meio utópico, meio fantasioso. Mas nós olhamos para o mundo hoje e nós vemos pessoas fazendo badernas, pessoas matando e pessoas morrendo por causa de suas condutas. Nós vemos ambientes locais entrando em guerras.
E nós não participamos daquele mundo porque nós temos merecimento para viver num ambiente não tão turbulento como aquele. E quanto mais nós fizermos, melhor. Aqui o Zé colocou para nós. Por isso muitos preferem catolicismo, porque lá é só mitos, superstições e comodismo. Zé, não necessariamente. Quando a gente fala sobre o catolicismo, a gente fala sobre uma filosofia que fala dos mesmos ensinamentos. E quando nós temos aqueles que de fato compreendem os ensinamentos, eles vivem isso com toda a dignidade. Basta a gente lembrar que Madre Teresa de Calcutá era católica. E o que ela fez pelo mundo todo é coisa que nós vamos demorar muitas encarnações para conseguir fazer. E nós temos muitos devotos em todas as religiões que, quando compreendem definitivamente, funcionam bem. Conseguem colher, conseguem produzir bastante. Se nós formos em centros espíritas, nós encontraremos muitos daqueles que só ouvem palestras e que ficam ali na condição de papa-passes, simplesmente porque também é cômodo. Você lê o livro espírita em casa, pega um romance, vai tomar um passe, ouve uma palestra e pronto, o seu espírito está salvo, a sua alma está salva, ou ele está salvo. Então, na verdade, nós temos aqueles que compreendem e aqueles que se acomodam em todos os ambientes, porque isso não é função da religião, isso não é uma condição da religião, é condição do ser humano. E é o ser humano, dentro da sua condição evolutiva, que ele vai conseguir compreender. Você pensa numa universidade. Você acha que todos os alunos sentados nas cadeiras das universidades estão ali realmente para estudar? Eles estão ali movidos pelo comportamento da sociedade. Você acaba a escola, faz uma faculdade. Mas a pergunta é, você gosta de estudar? Você quer realmente estar ali? Você se esforça para fazer aquilo? A gente sabe que não. Por que isso tudo? Porque não é a universidade que vai transformar um indivíduo. É o indivíduo que vai demonstrar aquilo que ele tem de valor. Então nós vamos encontrar isso em todos os ambientes. Porque o ser humano precisa dessa transformação. E aqui, do outro lado, nós temos muçulmanos. A referência de muçulmano que nós temos no mundo, infelizmente, é essa visão negativa. De terrorismo, de fanatismo, de radicalismo e tudo mais. Mas e os muçulmanos que são extremamente generosos? E os espíritos que tiveram compreensão do verdadeiro ensinamento amoroso que o islamismo traz e colocam isso em prática no seu dia a dia, apesar da cultura onde vivem? Então a gente vê que essa é uma condição do ser humano, não é uma condição da religião. Toda religião que traz o misticismo, toda religião que traz um ensinamento falso, ele por si só ele vai implodir, ele não sobrevive. Agora, toda religião que traz um ensinamento verdadeiro, apesar dos abalos, apesar dos desvios, das distorções, ele continua sobrevivendo, porque a religião é verdadeira. É a conduta dos indivíduos que é equivocada. E continuando para nós aqui, para a gente já chegar aqui no nosso final. E não é tão fácil desempenhar todas as obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Como a gente falou, realmente não é fácil. Ficar em silêncio, contribuir, fazer aquela coisa toda, né, de ter uma conduta correta, apesar de todas as turbulências que nos cercam. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quanto nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, aí já é uma questão pessoal. Nós buscamos de fato? Ou nós estamos nos relacionando com a doutrina espírita porque elas nos proporcionam um certo status, porque nos dá aquele conhecimento que ninguém tem, ou pelo menos assim nós supomos, porque para nós é confortável, já que nós estamos libertos de qualquer tipo de compromisso dogmático, de compromisso ritualístico, de compromisso de ação, de estudo. Para nós sermos espíritas também é bastante cômodo, se por acaso nós não compreendemos o seu verdadeiro sentido. Porque então nós nos desobrigamos de tudo e ficamos vivendo à solta, usando aquele crachazinho sou espírita, mas não fazendo nada para merecer de fato o título de discípulo.
Nos consideramos espíritas, mas não necessariamente discípulos. Porque o discípulo é aquele que se sacrifica por si mesmo, pelo mundo, pelo ambiente onde vive. Mas ser espírita para nós é sempre aquela coisa de status. Eu sou espírita para cá, eu sou espírita para lá. E o que isso realmente transforma a pessoa? Nada. Ela só sabe que quando ela desencarnar, ela vai para um lugar no mundo espiritual e depois vai reencarnar de novo. Isso é apenas informação. Mas em termos de conduta, em termos de transformação moral, que é a parte mais difícil, isso a gente dá pouco valor. Mas é a hora da gente começar a prestar atenção nisso também. Porque se por acaso nós nos depararmos, tivéssemos o merecimento de nos depararmos com Jesus, ele vai dizer assim, você é meu discípulo? E a gente vai dizer assim, sim, nós somos, porque eu era espírita quando eu estava encarnado. E o que você fez para merecer essa condição de discípulo? É a gente falar, veja bem, tipo assim, e começa então a gaguejar, simplesmente porque nós não vamos conseguir demonstrar aquilo que realmente nós conquistamos. E essa sinceridade, nós não vamos conseguir esconder no mundo espiritual. Nós teremos que ter essa sinceridade, porque na verdade nós seremos a demonstração daquilo que nós somos. Eu não preciso falar por mim, eu tenho que demonstrar aquilo que eu sou. Então esse discipulado é algo muito mais grave do que nós imaginamos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem, acompanhando-lhes os passos. Existe um aprendizado que normalmente é transmitido, não só no nosso caso, mas dentro das religiões tradicionais também, que basta você seguir Jesus e tudo dá certo. E o que significa exatamente seguir Jesus? A gente imagina que ele andar na frente e a gente entrasse fazendo uma filinha. O que você está fazendo? Estou seguindo Jesus. Só que, quando nós falamos assim ainda, estamos seguindo os seus passos. Ou seja, estamos andando atrás dele. Aí ele para trabalhar, a gente cruza o braço, fica olhando. Aí ele levanta, continua e a gente vai seguindo atrás. E na verdade, nós simplesmente somos uma plateia, admirando, adorando, idolatrando, sem nos transformarmos naquilo que ele está exemplificando. Por isso que é necessário que nós, ao conduzirmos essa cruz de testemunhos, nós mostremos coragem e resignação, o que não é fácil. Cada um de nós tem um limite. E esse limite, algumas vezes, ele acaba sendo ultrapassado e nós entramos em desequilíbrio. Porque cada um sabe exatamente ali aonde lhe dói, né, na situação do dia a dia. Não dá para dizer assim que a minha vida é muito difícil, mas a de vocês é muito fácil. Não sei por que vocês ficam chorando. A gente já conversou sobre isso uma vez, de nós brincarmos, de todo mundo sentado naquela mesa redonda, cada um com o seu prontuário de problemas. Aí então a gente faz um exercício, eu passo para aquele do meu lado esquerdo e pego do meu lado direito. E aí então eu vou começar a ler o prontuário dele. E vou tentar viver aquilo que ele vive. Certamente, em muitas situações, eu vou lidar com facilidade. Eu vou olhar e falar assim, mas por que você não resolve isso logo? Deixa que eu resolvo. Aí outras vezes eu vou olhar e vou falar assim, como é que você consegue aguentar isso? Então a gente vai perceber que todos nós temos a nossa carga de problemas, que pode ser muito forte ou muito fraca, para um ou para outro, mas ela nos pertence e nós temos as nossas forças ou temos as dificuldades para lidar com ela. Mas o importante nisso tudo não é que nós solucionemos todos os problemas, mas principalmente que nós tenhamos coragem de enfrentá-lo com equilíbrio, sem reclamação, sem revolta, mas resignação, pedindo ajuda se for necessário, chorando de vez em quando for necessário, quando nós não conseguimos segurar. Mas a partir daí nós lembrarmos que essa cruz que nós estamos carregando, primeiro que é a cruz que nós mesmos construímos. É a cruz que nós construímos no decorrer da nossa existência. E hoje nós estamos carregando o peso que ela tem por aquilo que nós colocamos. Conforme a gente vai resolvendo os problemas, essa cruz vai diminuindo de tamanho. Vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil de se carregar. Até que chega uma hora em que a cruz simplesmente, nós encostamos a cruz e falamos, não precisamos mais dela. Aí alguém vai dizer assim, mas a minha cruz pesa 1 tonelada. 1 tonelada aqui, 2 toneladas ali, não importa. O que importa é que nós temos, e o que vai determinar exatamente não é o tamanho, nem o peso, nem a forma. É a forma como nós conduzimos. Nem o formato dela, né? Mas é a forma como nós a conduzimos. E é essa coragem que vai demonstrar de fato esse nosso discipulado. E para fecharmos,
dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual. Somente depois que nós conseguimos adquirir tudo isso é que atingiremos a verdadeira comunhão com Jesus. Então, o estudo de hoje, de discipulado, a gente vê que é mais difícil do que a gente imagina. Porque muitas vezes eu penso que ser discípulo de Jesus é eu sair trabalhando em centro espírita, é eu saindo fazendo caridade na rua. Sendo que, na verdade, o verdadeiro discipulado, ele começa a ser desenvolvido dentro de mim mesmo. Porque eu posso não ter tempo, eu posso não ter condição de sair para a rua, fazer as coisas que eu gostaria, mas é no dia a dia que eu vou demonstrar exatamente aquilo que eu sou. Então, essa condição de discípulo, muitos de nós sofreremos grandes decepções. E quando eu falo de nós do mundo em geral. Porque muita gente vive, muitos de nós vivemos dentro dessas escolas filosóficas, religiosas, estudando, decorando, participando de rituais, de sacramentos, de estudos, disso e daquilo, e depois nós vamos falar assim, mas eu fiz tanta coisa lá, por que eu estou sofrendo tanto? A gente fez alguma coisa, mas a gente não fez por nós mesmos. Então, na verdade, a gente tem que parar de olhar um pouquinho em volta de nós e começar a buscar esse autoconhecimento, para saber exatamente se aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós produzimos em termos de conduta, se isso condiz com aquilo que nós estudamos. É aí que vai de fato trazer a grande revelação para nós. Então, meus amigos, nós estudamos a parte do apostolado inicialmente, e agora vemos o discipulado. Duas situações extremamente difíceis. O apóstolo é aquele que sofre, porque ele tem que ser irrepreensível diante dos discípulos. E o discípulo é aquele que tem que ser estudante, dedicado, perseverante, corajoso, que vai conseguir tirar, entre aspas, as boas notas morais na sua conduta no dia a dia. Então essas são as palavras, esses são os ensinamentos para nós hoje nesse nosso estudo. Então eu vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta. Tem muita coisa para falar. Cada vez que a gente se deparar com um texto, com um livro, com um grupo de estudo, com a participação numa instituição que para nós, né, é a nossa casa espiritual, vamos dizer assim, é importante a gente sempre olhar para dentro de nós mesmos, se nós temos merecimento para estar ali, pela forma como nós nos conduzimos, ou, tendo merecimento, o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais essa nossa relação mais íntima com Jesus, que é o dirigente de todas essas casas. Não são aqueles homens que estão encarnados, mas esse mestre maior que conduz todas as casas, é diante dele que nós nos apresentamos quando comparecemos numa instituição dessa. Então reflitamos bastante sobre isso, que é extremamente importante para nós. Não vermos o Espiritismo mais como uma coisa legal, como uma coisa agradável, mas ver para nós um princípio de ensinamentos extremamente graves, extremamente difíceis, que vai exigir de nós muito suor e lágrimas, mas que certamente será muito recompensador, se nós conseguirmos compreender o seu verdadeiro propósito na vida de todos nós. Pode subir então, Fernanda, passando para você, se puder. Beleza, passando, voltamos em seguida então, pessoal. Reflitamos então, lembrando o texto número 58, Discípulos,